Oi, filha. Bom dia. Bom dia, porque aqui são 9 da manhã e tá um frio danado. Hoje é dia 11 de agosto de 2025. 11 de agosto de 2025. Você tá dormindo essa hora? E eu tô aqui embaixo no meu escritório, barra consultório, com frio, tá 11 graus. Hoje a máxima vai ser 17. Inverninho de agosto, de julho e agosto aqui em São Paulo tá gostoso. Eu gosto. E resolvi te gravar para te falar de... eu vou batizar esse papo aqui com um nome que eu já te contei algumas vezes, uma história que eu vou contar de novo para deixar registrada para você aqui, que é o Na Dúvida Não Faça. E a gente pode também pensar assim, risco versus resultado, versus risco versus consequência versus benefício. Risco versus consequência versus benefício, né? Vamos pensar, né? Bom, primeiro começar com a história. Você conhece a história, mas eu vou contar de novo. Eu estava atravessando a rua com a minha mãe. Eu devia ter uns 7 anos, né? E eu ia atravessar a rua. Essa rua é a Ministro Rocha Azevedo, esquina com a Alameda Itu. Eu morei ali na Alameda Itu. Era a última esquina, atravessava e chegava no prédio que eu morava. A gente estava vindo lá do Dante, eu estudava no Dante Alighieri, né? Então, minha infância total ali. E é uma época ainda que a minha mãe, eu já andava sem a mão dada com a minha mãe, quando ela me buscava a pé na escola. Às vezes ela me buscava de carro, mas quando era a pé, sem a mão dada. Mas quando passava por entrada de garagem, ela falava, dá a mão aqui, aquela coisa de mãe, né? Porque ela achava que eu ia passar um carro saindo da garagem e ia me atropelar. Agora, quando estava chegando perto de uma esquina para atravessar, ela falava, vem aqui, dá a mão, dá a mão. Ela era assim, uma ultra mãe, né? Muito preocupada. E eu me irritava, mãe, para, eu sei, vem cá que não sabe nada. Chegamos nessa esquina e é uma ladeirona assim, né? A gente atravessava essa ladeirona nesse sentido para ir lá pro prédio, que era já logo depois, 100 metros. E era uma ladeira, então os carros nessa ladeira da Ministro Rocha Azevedo, eles subiam, filha, assim, a 70 km por hora, muito rápido, vum, porque o cara colocava a marcha bem forte para subir forte, porque é uma ladeira forte ali. Um pouco depois já é, 3 quarteirões depois já vi na Paulista. E aí eu com a mão dada com a minha mãe, olhando ali, né? Olhando os carros subir e tal. Chegou uma hora que eu achei que dava pra gente se atravessar. A rua não é muito larga ali. Eu achei que dava para atravessar. E aí eu falei, vamos mãe! E puxei ela e fui. A minha mãe era uma mulher pequenininha, mas eu era menor, né? Eu tinha 7 anos. Ela era ainda maior e mais forte que eu. No que eu fui, o meu braço ficou, eu voltei assim, até doeu. Falei, ai mãe, ela me puxou e um carro passou, vum! Ela me falou assim, não César, não pode. Não, mas mãe, dava, não pode. Aí deu um momento bom, a gente atravessou, aí ela me deu a lição que eu nunca mais esqueci. Mas dava para ir. Você tinha certeza? Eu tinha dúvida. Não, dava. Falei, você tem que correr, César. Se você tem que correr... Aí a mãe falou, a lição. César, presta atenção, para com isso. Na dúvida, não faça. Uau! Na dúvida, não faça. Eu nunca mais esqueci. Na hora que eu ouvi isso, foi que nem só mais uma coisa que minha mãe falou, que nem todas as que ela falava. Mas depois, filha, voltou isso para mim, não na hora, mas depois de um tempo. Engraçado, quantos momentos que eu me lembro da minha faixa dos 7, 6, 8 anos? Quase pouquíssimos, quase nenhum, né? Mas esse ficou marcado, na dúvida não faça. Então é isso que eu queria falar para você hoje, que assim, é o que eu estava falando sobre benefício, risco, resultado. Como é que a gente lida com isso, né? Eu acho que a gente tem que lidar sempre com prudência. É como eu ajo. E claro, quando a gente é jovem, como você hoje está quase fazendo 18 anos, a gente tende a abandonar a prudência e ir pelo benefício ou pelo prazer, né? Mas quando a gente vai passando uns anos, 30, um pouco mais depois disso, talvez já 27, a gente já começa a ficar um pouco mais prudente, porque a gente já viu bastante coisa na vida. E a gente sabe que pode dar merda, pode dar problema, né? Então a gente toma mais cuidado. Mas assim, veja, correr na frente dos carros, e se você tropeça? Ah, mas não vou tropeçar. E se tropeça?
Tá bom, você tá com a tua mãe. E se a mãe enrosca o pé? O carro passa em cima de você. Por que eu vou me arriscar? Tem um nível de risco? Tem. Por que eu vou fazer isso? Ou eu peso o risco, existe uma balança mental que eu peso o risco. Eu quero muito atravessar essa rua. Atravessar essa rua agora, não poder esperar mais 15 segundos, é tudo na minha vida. É a coisa mais importante da minha vida. Então eu vou me arriscar. A gente chama isso, filha, de risco calculado. Eu calculo o risco mentalmente e falo, eu vou me arriscar. Eu vou me arriscar. Mas pensa, antes de se arriscar, se der errado, se der ruim, o que acontece? Acontece alguma coisa grave, mediana. No caso ali, aconteceria uma coisa grave. Né? A gente poderia ser atropelado e morto. Né? Vale a pena o risco? O que estava acontecendo do outro lado da rua que a gente tinha que correr desse jeito? Ou o que a gente estava tão atrasado para correr assim? Né? Um menino de 7 anos não sabe. Mas uma mãe de... Essa época, minha mãe já tinha 40. Uma mulher de 40 anos já sabe, né? E ela me deu esse ensinamento e eu até hoje levo na vida. Eu vou em algum lugar que é meio perigoso, eu penso, na dúvida não faça. Eu vou falar uma coisa para alguém que pode se chatear, e se aquela pessoa se chatear é ruim para mim, porque é meu amigo, ou porque é alguma pessoa que eu dependo dela, e é uma verdade, e na dúvida não faça. Não adianta porque falar a verdade para a pessoa. A minha verdade, eu vou falar mesmo. Melhor não. Do que eu ganho com isso? Na dúvida não faça. Alguma coisa que coloque a gente em risco fisicamente, na dúvida não faça. Tá bom, filha? Então, na dúvida não faça. Um beijo pra você. Tchau.